Nossos órgãos são formados por bilhões de células que trabalham em harmonia. Dentro de cada célula existe uma organização perfeita que diz a cada uma delas o que fazer e de que modo deve comportar-se. No interior do núcleo celular está enovelado nosso DNA, estrutura única de cada um de nós. O DNA é a forma que molda o que somos. Nele estão contidas as instruções para criar cada pessoa. O DNA não determina apenas nossa aparência física, mas também estabelece os limites de duração de nossas vidas. Decide quando devemos crescer, desenvolver-nos, envelhecer e até a hora de nossa morte. Mas o DNA não é tudo. A vida sofre o impacto do ambiente e das pessoas com quem convivemos. Com alguns dias de vida, tudo o que fazemos é por instinto, até mamar. O leite materno fornece todos os nutrientes necessários. Bebemos meio litro por dia. Mas o leite é muito mais do que um superalimento. Ele nos protege de um perigo invisível. Em toda parte existem bactérias potencialmente mortais. A pele sofre ataque constante. Em nosso corpo existem 10 vezes mais bactérias do que células. O sistema imunológico subdesenvolvido ainda não tem forças para vencer as infecções. Uma obra-prima de estratégia natural, nossas mães nos passam anticorpos através do leite. Até que nosso sistema imunológico amadureça, ela nos mantém saudáveis. A amamentação cria laços tão profundos entre a mãe e o filho que servirão para guiá-lo ao longo da infância e até da vida adulta. Aos 8 meses, todos os sentidos funcionam adequadamente. Começamos a explorar o mundo, e o sentido mais usado é o tato. Quando tocamos um objeto, receptores localizados sob a pele enviam sinais elétricos através dos nervos sensitivos, que caminham pelos braços e medula espinhal até o cérebro. Os impulsos trafegam em velocidade vertiginosa, 320 km por hora. Nós temos receptores sensoriais espalhados pela pele inteira, mas algumas áreas são mais sensíveis do que outras. As mãos, a face e a boca. Existem 9.000 receptores apenas na língua. É por isso que os bebês usam a boca para explorar o mundo. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago.
O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes. O primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilhos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1 hora e meia, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Com 1 ano, estamos prontos para andar. Para os primeiros passos não basta força, é preciso equilíbrio. E o segredo do equilíbrio está guardado dentro de nossos ouvidos. Na parte mais interna dos ouvidos, existe uma estrutura com 3 alças dispostas em 3 planos. Esses canais semicirculares são cheios de líquidos. Quando o líquido balança com o movimento, os cílios da parte interna dos canais enviam dados para o cérebro identificar a posição espacial em que o corpo se encontra. Podemos andar. Agora não há mais limites para o que conseguimos fazer. A maioria de nós começa a falar com 1 ano de idade. Aos 2 anos, já aprendemos 10 palavras novas por dia. Esta é a área do cérebro envolvida no processamento da linguagem. É chamada área de Broca. Por meio dela, criamos sentenças e expressamos pensamentos complexos. A linguagem é o que torna os humanos tão diferentes. Falando, podemos expressar nossas ideias. Podemos ensinar melhor os nossos filhos. À medida que nossos cérebros se desenvolvem, ganhamos outras qualidades únicas de nossa espécie. Adquirimos consciência de nossa identidade e individualidade. Aprendemos a pensar por nós mesmos. E formamos memórias que nos acompanharão por toda a vida.
It's going to look like a lovely pink giraffe. Here we go. Aos 5 anos de idade, estamos numa fase incomparável. Pouquíssimos mamíferos dedicam tanto tempo à preparação para a vida adulta. Num período de tempo equivalente, os cachorros, por exemplo, estão em plena fase reprodutiva. O nosso relógio biológico, comandado pelo DNA, atrasa em mais de 10 anos o início da vida sexual e nos dá uma grande vantagem. Sobra mais tempo para aprender. A infância humana é totalmente direcionada para o aprendizado. Nosso cérebro é uma estrutura com mais de 100 bilhões de células nervosas, chamadas neurônios. A energia trocada entre eles seria suficiente para manter uma lâmpada acesa o dia inteiro. Os neurônios se comunicam através de impulsos elétricos. Cada impulso é uma fração muito pequena de um pensamento e de uma memória. Quando ouvimos uma palavra nova, nossos ouvidos convertem o som em impulsos elétricos que serão enviados para o cérebro. Podemos aprender porque os neurônios estão constantemente se modificando, formando novas conexões. Eles não se ligam diretamente uns com os outros, como os fios de eletricidade dos postes. Deixam sempre um espaço livre, microscópico, no ponto em que se conectam. Esse espaço livre é a sinapse. Para que o impulso elétrico não seja interrompido ao atravessar a sinapse, eles liberam substâncias químicas, os neurotransmissores. Does the word veteran mean? Aos 9 anos de idade, o cérebro cresce muito depressa e milhões de novas conexões são construídas o tempo todo. Por isso, a infância é a época ideal para o aprendizado. Não é só na sala de aula que as crianças aprendem. Aprender também é experimentar e se arriscar de vez em quando. Por isso as crianças vivem machucadas. Somos programados para viver experiências novas. Por sorte, nessa fase da vida, o organismo consegue reparar por conta própria os danos sofridos. Esfolar o joelho faz parte da infância. Assim que a pele é cortada, os mecanismos de defesa entram em ação. Os capilares sanguíneos se fecham para estancar o sangramento. Ao mesmo tempo, as plaquetas, células existentes na circulação, migram para o local e formam uma placa viscosa que também ajuda na cicatrização. É o coágulo. As crianças são especialistas em cicatrizar ferimentos. Na infância, as células se multiplicam numa velocidade muito intensa. Elas trabalham para aumentar o número total de células do corpo e também para manter os tecidos sempre novos, fortes e cada vez maiores. O mesmo ocorre com as células que trabalham para curar os ferimentos. São tão competentes que muitas cicatrizes desaparecem para sempre. A infância é também o tempo de expandir horizontes. Cada vez interagimos com mais gente.
Mas essa sociabilidade nos expõe a germes que podem causar infecções. Felizmente, temos um arsenal de defesas contra eles. Sobrancelhas, cílios, os pelos do nariz e das orelhas impedem a invasão das bactérias que vêm pelo ar. Suor, lágrimas e o muco nasal ajudam a aprisionar os germes. A pele se renova e se protege ao mesmo tempo. Enquanto descama para eliminar as células velhas, elimina também as bactérias que estão na superfície. A boca é mais vulnerável. Descobertas recentes mostram que os germes alojados na boca não são tão inofensivos. Se eles estivessem em outros órgãos, como o coração, poderiam ser fatais. Por sorte, a nossa boca tem uma arma secreta, a saliva. Além de ajudar na digestão dos alimentos, ela possui enzimas capazes de destruir bactérias. Produzimos até 1,5 litro de saliva a cada dia. Quando um germe, como o vírus da catapora, quebra essas barreiras externas, o sistema imunológico precisa reagir depressa. Milhões de vírus microscópicos viajam pela corrente sanguínea. Eles sequestram células de nosso corpo e as obrigam a produzir milhares de cópias idênticas a eles. Quando as células sequestradas se rompem, liberam novos vírus que se espalham pelo organismo. As consequências do ataque são febre e lesões na pele. A febre é um sinal de que as defesas contra-atacam. Os vírus param de se reproduzir quando a temperatura do corpo aumenta. Quando o nosso sistema imunológico entra em ação, glóbulos brancos lançam proteínas tóxicas contra as células sequestradas pelo vírus. As células não resistem, mas os vírus existentes em seu interior também são destruídos. As lesões da pele contêm os destroços dessa guerra, vírus mortos e restos das células que morreram. Pode ser desagradável, mas contrair algumas doenças infecciosas nessa fase da vida é vital para o desenvolvimento do sistema imunológico. O organismo cria anticorpos que serão de grande valia no futuro. Antes, sobrevivíamos às custas dos anticorpos que recebíamos passivamente através do leite de nossas mães. Agora somos capazes de fabricá-los por conta própria. Se entrarmos em contato com o mesmo germe pela segunda vez, os anticorpos atacarão imediatamente. Os glóbulos brancos destruirão os inimigos antes que eles proliferem. Por isso, a infância é a época ideal para a vacinação. Nas vacinas, usamos germes atenuados ou fragmentos deles. Os anticorpos criam uma imunidade semelhante àquela que seria adquirida se tivéssemos a doença. Ficamos protegidos. Aos 20 anos, já atingimos a estatura máxima, mas jamais deixaremos de nos modificar. Trilhões de células formam nossos órgãos e tecidos. Com o passar do tempo, elas ficam lesadas ou envelhecem.
Todos os dias, novas células crescem e se dividem para substituir as antigas. Órgãos inteiros são renovados. Praticamente a cada 2 anos, renovamos o corpo inteiro. Alguns tecidos são renovados ainda mais depressa. É por isso que precisamos vir aqui. Os cabelos são feitos de células da pele modificadas. Cada fio é formado num folículo que fica dentro da pele. Aqui nascem essas células alteradas que logo morrem quando novas células as impulsionam para cima e nosso cabelo cresce. E cresce muito. A cada ano fabricamos incríveis 11 quilômetros de pelos e cabelos por todo o corpo. Não depende da nossa vontade. Felizmente conseguimos controlar, mesmo que parcialmente, o crescimento de outras partes do nosso organismo. Algumas escolhas que fazemos nessa fase da vida, como fazer exercícios, por exemplo, nos afetam para sempre. O corpo humano é uma máquina construída para o movimento. Precisa de atividade física para funcionar direito. Os exercícios fortalecem o coração, o músculo que mais trabalha em nosso corpo. As contrações bombeiam mais sangue. O coração pode bater mais devagar. Nossos pulmões, cheios de alvéolos para absorver oxigênio e eliminar gás carbônico, também se beneficiam. O exercício estimula os capilares sanguíneos dos alvéolos a crescer e a absorver mais oxigênio. O fôlego melhora. Podemos inspirar mais ar. Os pulmões se expandem. A superfície pulmonar é enorme. Se pudéssemos esticar completamente os 2 pulmões, eles cobririam uma quadra de tênis. O esqueleto também ganha com atividade física. Os exercícios exercem pressão sobre os ossos. Esse esforço estimula a renovação. Células chamadas osteoclastos eliminam o tecido ósseo que ficou velho. Outras células, os osteoblastos, reconstroem o osso perdido. Desse processo resulta um esqueleto mais forte. Ao mesmo tempo, as fibras musculares se hipertrofiam. Através de uma tecnologia avançada de computação, podemos ver os 650 músculos do corpo humano. Eles representam 1/3 do peso total de um adulto. Músculos são pacotes de fibras. Algumas atividades espalham e separam as fibras. Depois, quando as células tentam reparar esse dano, acabam adicionando material extra. O novo músculo cresce maior e mais forte. Ao contrário do exercício físico, há atividades que lesam nossas células. Lesões que nem mesmo a juventude consegue reparar. Festas fazem parte da vida aos 20 anos. Todos sabem que o cigarro destrói os pulmões, mas fumaça não é o único perigo aqui.
Desde que nascemos, a audição é prejudicada pelos ruídos mais intensos. O problema está bem no fundo do ouvido, na cóclea, uma estrutura em forma de caracol, revestida internamente por cílios mais finos do que um fio de cabelo. Eles transformam o som em impulsos elétricos, mas são muito frágeis. Sons mais intensos destroem os cílios. E eles nunca mais serão substituídos. Os cílios que vibram com os sons de alta frequência são os mais afetados. Sem perceber, vamos perdendo a audição lentamente. Doors closing. Anos atrás começamos a envelhecer, mas só agora, aos 40, percebemos as marcas do tempo. Nossa aparência mudou. O efeito cumulativo do Sol é responsável pelos primeiros sinais. Aparecem as rugas. Desde o nascimento, nossa pele é renovada num ritmo alucinante. Para repor as células das camadas superficiais que morrem constantemente, a pele fabrica 40 mil novas células a cada minuto. Aos 45 anos, já foram eliminados 180 quilos de células mortas. A renovação é tão rápida que as células mais velhas de nossa pele não têm mais do que 1 mês de idade. Mas a causa das rugas não são as células danificadas. As rugas se tornam mais nítidas por causa das fibras do tecido que dá suporte à pele, o colágeno. A radiação ultravioleta do Sol dispara uma reação em cadeia que degrada o colágeno. As fibras se tornam mais finas e quebradiças. A pele perde elasticidade, fica flácida. As rugas são inevitáveis. A visão também se modifica. Podíamos ler sem óculos. O cristalino, a lente de nossos olhos, é formado por células que não se renovam, assim como as células do coração e algumas do cérebro. Elas permanecem as mesmas do nascimento até a morte. Com a idade, o cristalino se torna mais rígido, com mais dificuldade para focalizar. Fica difícil adaptar-se às variações de claro e escuro. E para piorar, os olhos ficam mais secos. As lágrimas que serviam para lavá-los estão mais escassas. As mudanças atingem todo o nosso organismo. Aos 20 anos, era fácil manter o corpo em forma. Podíamos comer à vontade, sem ganhar peso. Agora, o metabolismo é outro. Engordar é muito mais fácil. À meia-idade, os níveis de estrógeno, testosterona e de hormônio de crescimento estão mais baixos. Como consequência, perdemos massa muscular. Perdemos cerca de 3 quilos de músculo por década. As mulheres acumulam gordura nas cadeiras. Isso tem uma explicação. Durante a gravidez, a gordura acumulada nessa região funciona como uma reserva de energia.
Nos homens, a barriga é que aumenta. Para nossos ancestrais, o peso extra na cintura era uma reserva útil que ajudava durante as longas caçadas. A capacidade de metabolizar gorduras diminui com a idade. O mecanismo é controlado por pequenas estruturas que existem dentro das células, as mitocôndrias. As mitocôndrias funcionam como centrais energéticas das células. Elas produzem energia, fazendo o oxigênio que respiramos reagir com os nutrientes ingeridos na alimentação. Com o passar dos anos, as mitocôndrias envelhecem e seu número em cada célula diminui, comprometendo, entre outras funções, a capacidade de metabolizar gordura. Às vezes, a combinação entre muita comida e metabolismo lento pode ser fatal. O abdômen avantajado é mais do que um problema estético. A gordura que se vê por fora reflete o acúmulo nos espaços entre os órgãos internos. E a gordura pode invadir cada espaço livre dentro do corpo. Pela primeira vez, uma câmera consegue mostrar em alta definição a extensão dos depósitos de gordura no interior da cavidade abdominal. Tudo que você vê em amarelo é gordura. Aqui o intestino está quase todo encoberto. A gordura não se deposita apenas nas cavidades internas. Ela o faz também e mais perigosamente no interior das artérias. Esses depósitos diminuem o diâmetro dos vasos sanguíneos e dificultam a passagem do sangue. O coração precisa bombear com mais pressão para vencer a resistência. Em casos extremos, a artéria pode ficar totalmente obstruída. Quando isso acontece com as coronárias que irrigam o coração, o músculo cardíaco privado de oxigênio entra em espasmo. É o ataque cardíaco, principal causa de morte no Brasil. Quando atingimos os 50 anos, nosso metabolismo está mais lento, mas o estilo de vida não. Vivemos atolados de obrigações familiares, compromissos sociais e trabalho. Essa pressão cria condições para a instalação do estresse. Reconhecer os sinais externos do estresse é fácil. Mãos geladas, respiração ofegante, palidez na face, sensação de cabeça vazia. Mas o pior está escondido dentro do corpo. As glândulas suprarrenais jogam adrenalina e cortisol na corrente sanguínea. Esses hormônios fazem os músculos contrair, as artérias fecharem e o coração bater mais rápido. A pressão arterial sobe. Somos tomados pelo reflexo de fugir ou lutar, o mesmo que nossos antepassados desenvolveram para enfrentar as feras. Mas a diferença deles, nossos predadores estão sempre por perto. A conta a pagar. O trânsito parado, o filho que anda em más companhias. Não há escapatória. O corpo tem que aguentar as consequências. O estresse danifica e apressa o envelhecimento dos vasos sanguíneos. A pressão alta agride as células do revestimento interno das artérias. Elas se tornam menos elásticas, endurecidas.
principalmente a maior de todas elas, a aorta. É um ciclo vicioso. O estresse provoca danos nas artérias, aumenta a pressão e faz o coração trabalhar com mais carga. Quanto mais endurecidas ficam as artérias, mais difícil lidar com os efeitos do estresse. Chegamos ao limite. O coração se hipertrofia para empurrar o sangue por um caminho estreito e danificado. A pressão alta pode romper artérias mais frágeis. Quando a ruptura ocorre em uma artéria do cérebro, acontece um acidente vascular, popularmente conhecido como derrame cerebral. Para as mulheres, essa fase da vida reserva um outro desafio, a menopausa. Os ovários ficam sem óvulos e as menstruações desaparecem. A produção de hormônios sexuais, estrógeno e progesterona, cai. O corpo feminino vive o fim da idade reprodutiva. A falta de hormônios altera as regiões do cérebro envolvidas no humor, na disposição e no controle do sono. O hipotálamo, área que coordena o controle da temperatura do corpo, também é afetado. O rosto fica afogueado, surgem ondas de calor acompanhadas de suor e arrepios de frio. Os ossos e os músculos se ressentem da falta de hormônios e enfraquecem. O corpo da mulher passou a vida acostumado com os hormônios sexuais. Agora eles não existem mais. O processo de envelhecimento se acelera. Em 70 anos, uma recém-nascida se tornou avó ou bisavó. A cada dia, bilhões de nossas células se dividem em duas. Para isso, precisam duplicar o DNA e destinar uma cópia para cada célula filha. Enquanto as células mais velhas morrem, as recém-nascidas ocupam o lugar deixado por elas. O problema é que o mecanismo de divisão celular é sujeito a pequenos erros. Quando o DNA é copiado, as imperfeições contidas nele também são duplicadas. Cada um desses erros é transmitido às células filhas, às células netas e assim sucessivamente para todas as descendentes. É como nas fotografias, cópias de cópias perdem a nitidez. Desde o nascimento, trocamos todos os ossos do nosso rosto a cada 2 anos. Aos 70 anos, nossa face é a 35ª cópia da que tínhamos ao nascer. A cada cópia, as imperfeições se tornam mais aparentes. É por isso que parecemos tão diferentes quando estamos mais velhos. Outra causa de envelhecimento está no ar que respiramos. Sem oxigênio não podemos sobreviver, mas ele nos corrói lentamente.
Dentro de cada célula, as mitocôndrias são nossas centrais energéticas, nossas fábricas de energia. Elas combinam o oxigênio com os nutrientes para produzir a energia necessária ao funcionamento do organismo. Nesse processo são liberados poluentes, chamados de radicais livres, que agridem as próprias paredes das mitocôndrias e comprometem a produção de energia. Como consequência, não conseguimos mais repor as células necessárias, nem corrigir os defeitos ocorridos em seu DNA. O funcionamento dos órgãos fica comprometido. Eles podem falhar. A morte, como a vida, é um processo construído no interior de nossas células. Da mesma forma que o DNA controla nosso desenvolvimento, também limita a duração de nossas vidas. Em cada cópia de si mesma, a célula perde um pequeno fragmento de DNA. Depois de bilhões de divisões, foi perdido tanto DNA que a capacidade de formar novas células fica comprometida. A morte não é um acontecimento instantâneo. É um processo através do qual os órgãos, pouco a pouco, entram em falência. Ao dar as últimas batidas, o coração espalha pelo corpo hormônios que aliviam a dor, as endorfinas. Sem oxigênio, os órgãos param de funcionar. Em 10 segundos, a atividade cerebral cai. Em 4 minutos, o cérebro será lesado irreversivelmente. Perderemos a condição humana. A audição é o último sentido a nos abandonar. Mas algumas células permanecem vivas até mesmo depois da morte. As da pele ainda se dividem por 24 horas. E são necessárias 37 horas para que o último neurônio encerre sua atividade. Para alguns de nós, a vida pode durar muito tempo. Quem nasce hoje tem expectativa de viver 80 anos ou mais. Mas todas as jornadas um dia devem terminar. Nossa viagem fantástica chegou ao fim.